Queridos, faz tanto tempo que eu estou passando por esse assunto, ouvindo tudo que vocês possam imaginar e tirando várias conclusões. Como eu tenho enxergado que chegou num ponto muito complicado, eu vou me manifestar aqui nas redes sociais justamente para a gente colocar uns pontos aqui, porque eu tenho certeza que você vai pensar e vai conseguir trazer a razão para esse ambiente. Eu vou ajudar vocês. A gente sabe que o pastor Flávio Amaral, ele tem o trabalho com as retiradas de prótese. Eu conheço o pastor Flávio Amaral desde muito tempo, até antes ele estar vivendo em São Paulo. Logo que ele chegou em São Paulo, a gente se conheceu, então eu conheço essa caminhada, até porque eu trabalho também com um pastor e ele faz as cirurgias plásticas de retirada de silicone. Ele já fez um investimento de mais de R$200 mil por conta própria. E o pastor Flávio Amaral também, então a gente se juntou nessa caminhada para poder conseguir fazer com que os meninos que estavam sofrendo há muito tempo pudessem fazer a retirada do silicone industrial, da prótese do silicone industrial. O industrial sempre vai dar mais trabalho, queridos. Quando eu fui fazer a retirada do silicone industrial, o pastor Anderson conseguiu me dar uma oferta de R$50 mil, que era o valor para a retirada do silicone industrial do corpo. E eu investiguei vários lugares antes, já tinham os médicos que faziam, e eu decidi então ligar no médico no Rio de Janeiro, foi onde eu consegui um preço mais barato, e ali a gente fez quase 5 cirurgias, nós fizemos ali juntos. Eu trouxe até um menino do Peru para poder fazer a cirurgia plástica ali. E qual é o problema que está acontecendo aqui? Quantas ofertas a gente recebeu para poder fazer isso, para a glória de Deus, e quantas ofertas são destinadas de formas que a gente nem imagina. Inclusive, queridos, eu quero deixar aqui para vocês muito claro, claro como a água. Queridos, eu nunca vi um coração tão doador quanto o do pastor Flávio. Eu nunca vi uma pessoa que tira dele para dar para os outros, uma pessoa com um coração que eu vou dizer agressivo em generosidade. Uma pessoa que tem a capacidade de aonde chegar a solucionar problemas, mas isso ninguém vê. Aonde ele chega, no meio das pessoas, no meio de família, entre moradores de rua, aonde ele está, ele vai solucionando os problemas, mas ele não fica aqui falando isso. O problema que está aqui é uma mudança de vida, mas uma não mudança de caráter que está acontecendo. Todo esse ataque está acontecendo por uma falta de caráter. Quando você não sabe o que acontece, quando você não tem capacidade de entender e conhecer a fundo, você ouve, né? Você está ouvindo, você toma conclusões, você tira conclusões a partir da distância, não está próximo, não sabe, não vê, não olha, não sabe nada do que está acontecendo, mas você quer palpitar. Isso aqui é uma falta de caráter, a pessoa não amadureceu, não tem aqui a mentalidade cristã. Pode falar da Bíblia, pode falar do Deus vivo, pode falar o que for. Isso é religiosidade, querido. Isso aqui é religiosidade. Essa pessoa descobriu a religião evangélica. Ela descobriu, em aspas, aqui a religião pentecostal. E ainda, né? Descobriu aqui que nesse lugar ela consegue falar com pessoas e as pessoas acreditam que Deus está falando. Gente, mas pelo amor do santo, por tudo que é mais sagrado nessa vida, gente, para de dar ouvido a enganos. Isso aqui é algo enganoso, é uma fraude, é um crime, é um problema. E ainda a pessoa quer justificações, quer que respondam as respostas que ele está fazendo. Então aqui, ó, para poupar o pastor Flávio desse trabalho, porque já está tanto tempo tentando se justificar, queridos, eu decidi fazer isso no lugar dele. Estou sempre direto em contato com tudo que está acontecendo. Não recebo nada, sou um trabalhador, entro 8 horas da manhã no meu trabalho e saio 6 horas da tarde. Tenho uma vida também de serviço à igreja, de ensino aos irmãos, tenho formação acadêmica para isso, tenho preparo para isso, estou no mercado de trabalho, faço tudo isso. Então, qual é a justificativa aqui? Estou tirando lucro de absolutamente nada, ao contrário. É dinheiro que vai sendo investido para que as pessoas possam
de uma vez por todas se verem livre dessa realidade, livre daquilo que perturba elas. Mas quando as pessoas não têm o caráter ainda transformado, elas até podem estar dentro de um ambiente religioso, mas o caráter não foi transformado, aí aqui elas vão ter o que a gente mais encontra, que aqui é num dos outros meninos, né, que tá falando tanto aí, é ingratidão. A pessoa vai até um determinado lugar, a pessoa é abençoada e a partir disso ela é ingrata e impossibilita que outras pessoas também possam conseguir. Vou liberar aqui algumas coisas e eu vou responder todas as perguntas. Tudo mentira, cada um fez contra mim. Triste. A Bíblia fala que mente é filho do diabo, ele mente e caluniou. O que vocês acham disso? Acho que algumas perguntas que eu farei pra ele agora aqui. Bem, queridos? Algumas perguntas. Primeira coisa que eu quero saber de você. Fábio Amaral, você não é pastor, você sabe disso? Não. Acho que pastor, você não tem nada. Você tem de lobo devorador, que engana as ovelhas, arranca as ovelhas, como eu falei. E você tem de lobo devorador. Você envergonha e escandaliza a classe dos pastores, das pastoras. Bom, aqui fazer essa acusação do pastorado, primeiro que a gente precisa entender qual que é a mentalidade do cidadão. O cidadão tem uma mentalidade de títulos, de usar os títulos como se fosse uma patente, uma credencial. Isso é muito clássico de acontecer em igrejas pentecostais, onde eles usam isso para poder dizer que são algo a mais do que as demais pessoas. E você pode ver aqui que ele demonstra essa questão. Então você tem que ter uma carteirinha, você precisa ter uma demonstração, você precisa demonstrar isso, caso contrário, a função e o ofício, o que é o cuidado, o estar junto, o viver a vida e a dor da ovelha, aqui no caso, isso não tem significado, não tem valor, porque é mais fácil ter um título e dizer que o título vale mais do que a ação. E a ação aqui é aquilo que nós vemos na prática. A ação do pastor Flávio Amaral, como essas pessoas ligam para ele, buscam que ele os auxilie. E o pastor Flávio, cara, é um pai. Aqui é a palavra correta que a gente poderia usar. Ele é um paizão para essas pessoas. Faz o que ninguém faria, porque ele tem que ter muita paciência e tem que ter muito amor e tem que ter aqui justamente uma vocação pastoral. Queridos, isso aqui não é um crescimento hierárquico, não é um degrau que você vai subindo. A vocação pastoral, se o querido não sabe, quem vê o pastor é a igreja que envia o pastor, é a igreja que nota isso, são as pessoas que estão em volta que estão notando isso. Mas como a mentalidade está infectada por uma mentalidade cultural pentecostal aqui, uma mentalidade cultural, acha que essa é a verdade, acha que só essa é a realidade, mas não é. A sua realidade é uma realidade desprovida de conhecimento bíblico, porque quem vê aqui a vocação pastoral e a atuação pastoral é justamente a igreja. Isso é claro, nós vemos isso. O pastor Flávio Amaral, ele exerce o seu pastorado, ele tem ali as suas pessoas em sua volta que reconhecem isso, só não reconhece quem não caminha com ele, quem está à distância, porque a gente vai chegar logo aonde está a raiz de todo o problema. Você entregou o evangelho e as pessoas ficam escandalizadas com você, com sua mulher também. Quero perguntar a vocês, quem te ensinou a falar tantos palavrões? Seu pastor, você tem pastor? Seu pastor te ensinou assim? Seu discipulado foi... Tá falando aqui por conta da forma que a pessoa se comunica. Conheço tantos outros pastores que a comunicação talvez não seja das mais agradáveis. E aqui é um ponto que a gente entra. Eu mesmo converso com o pastor Flávio. Tem coisas que nós precisamos moldar, né? Nós precisamos mudar. Tem coisa que a gente entende que são adaptações. Mas você prefere uma adaptação que muda só como você fala ou uma adaptação que precisa acontecer dentro do coração da onde procede todos os caminhos? Então é óbvio aqui que eu prefiro alguém que fale mais duro e precisa consertar as palavras do que alguém que precisa consertar o coração. Porque aquele que tem a fala mansa, beija você e te assassina, porque o coração dele maquina o mal. Então o que nós estamos olhando aqui? Estética. Nós estamos olhando aqui a aparência, a gente está olhando aqui o que é exterior e não olhando para o que é um pouco mais profundo, que normalmente isso aqui deveria ser a forma de um cristão agir. Ele precisaria ter ali filtros, né? Mas ele precisa aqui conseguir fazer uma separação honesta. Ele precisa ser honesto.
E é tudo que eu não vejo aqui, é honestidade, porque ele está jogando aqui para um lugar onde as pessoas, elas são extremamente boas, né? A gente vê boas assim nesse todo mundo perfeito aqui, nenhum em adaptação. Mas como eles colocam esse lugar aqui lá em cima, eles desmoralizam, né? Esse lugar que eu tô falando aqui é os pastores. Como coloca eles lá em cima, acredita que eles não estão nesse processo de aprendizado. E aqui eu não vejo, eu particularmente não me escandalizo, né? Porque se escandaliza o seu irmão, acredito que é aqui o ponto bíblico que a gente precisa pensar, é onde o Flávio precisa refletir. Se escandaliza, a gente para de fazer por amor aos outros irmãos, mas isso aqui não é nada que não dê pra gente adaptar, né? Isso aqui a gente adapta rapidinho, isso aqui é coisas mais fáceis de mudar. O que é mais difícil de fazer alteração é o coração e o caráter precisa de muito tempo. Por isso que quando eu sempre falo dos neófitos, os neófitos deveriam ficar em tempo ali com Deus para que depois as coisas comecem a acontecer. Você dá o celular para uma pessoa falar o que ela quiser, queridos, ela vai falar, ela tem o direito. A internet deu espaço para qualquer pessoa falar o que quiser e falar bobeira. Porque uma pessoa que tem capacidade de entender, um pouco mais instruído, vai olhar e vai falar, isso aqui é coisa da cabeça. A pessoa não está falando algo que tem fundamento algum. E você soltar um versículo isolado, isso aqui demonstra ainda mais isso. Com um versículo isolado, você mata pessoas. Com um versículo isolado, você abre uma seita. Com um versículo isolado, você faz tudo isso que esse menino vive fazendo aqui. Falando o que não sabe. Falando o que não sabe. Já pensou as pessoas que não são evangélicas vendo vocês xingarem tantos palavrões? Nem eu quando era trans. Nem eu quando era trans, eu era tão desbocado e tão degradado como vocês são. Conheço várias pessoas que não são evangélicas, não falam tantos palavrões, não falam tantos nunca. Nem quando eu era evangélico, sempre Deus não fala palavrões assim. Conheço pessoas que não são evangélicas, são educados, moderados, comportados, e não falam palavrões, são educadíssimos. Eu tô ouvindo velocidade 2 porque isso daqui é indigesto, tá? Pra ouvir, nossa, isso aqui é doloroso porque isso aqui faz mal, viu? Ou coisa ruim. Isso é escandaliza os ímpios. 16 anos de evangélico, como você disse. Desse jeito, escandalizando a obra de Deus, escandalizando o evangelho. Envergonhando os pastores. Envergonhando os pastores e as pastoras. Poucos que são realmente pastores verdadeiros, né? Triste, vamos lá. Que ministério é esse que dizem que você tem? Que ministério é esse? Deus me falou que existe ministério. Você não tem ministério. Tem um ministério, grupo de WhatsApp, pelo que nós sabemos. Você tinha um grupo de WhatsApp, várias instâncias ali, falamos tudo mais um pouco. Bom, aqui vocês já viram que já levaram para o lugar, né? O alto lugar elevou aqui, né? Para deixar as pessoas que não têm a mentalidade instruída a achar que Deus falou com ele mesmo. Vocês acreditam nisso, né? Deus me falou que você não tem um ministério. Vocês acreditam? O ministério nada mais significa do que serviço. Não sabe nem o que significa a palavra ministério. Ministério significa serviço. E falar que o Flávio Amaral não tem um serviço, não executa um serviço, gente, pelo amor do eterno, dá para dar ouvido a isso aqui? Ele executa um serviço. Ele tem um grupo de pessoas que pedem auxílio, que estão ali, que participam ali do Libertos por Deus, e é o que ele tem para poder oferecer de serviço hoje. Trabalhar com pessoas que nem gostaria de trabalhar, e auxiliar pessoas que nem gostaria de auxiliar. Não só ele auxilia mães, pais, jovens e adolescentes, também a serviço às igrejas, para poder trazer uma manifestação de fé, né? Para poder deixar as pessoas ouvirem uma mensagem de que é possível transformar o coração como a vida dele foi transformada. E isso nos nossos dias é o que impacta muitas vidas. Eu tenho amigas minhas na Europa que vivem ainda na condição, vivem como transexuais, que assistem o pastor Flávio e têm visto o quanto que Deus é na vida dele. Mas aí aparece a pessoa aqui que saiu da mesma vida, mas está com inveja, está olhando para tudo isso, irmãos, com um coração corrompido. O coração está corrompido, está olhando para isso achando que é o bastião da verdade, está olhando para isso achando que é aqui como um versículo que tem citado a pessoa, como se fosse a pedra que clama no deserto, a pedra que clama. Queridos, nem o texto a pessoa entende que texto é esse que Jesus está falando das pedras. Ele usa isso fora de contexto para o quê? Para dar a sensação de espiritualidade. Mas, gente, isso aqui, ele é um religioso. Isso aqui é religiosidade pura, isso aqui é religiosidade que não tem nada a ver com o evangelho, isso aqui não é Deus. Entendam isso de uma vez por todas. Isso aqui não é Deus. Isso aqui é uma capa dizendo:
Isso aqui é claro como o fariseu, que está sentado lá, que se encontra com o publicano, e o fariseu vai dizer o que para o publicano? Vai dizer o quê? Senhor, eu não sou como eles. Eu não falo palavrão, eu não sou como eles, porque eu estou aqui num alto sublime lugar. Nem quando eu era travesti, eu não agia dessa forma. Baixaria, bate-boca, xingamentos, palavrões, dissensão, fofoca, contenda, injúria, calúnia, mentira. É um grupo de amizade. Você nunca teve uma igreja, um ponto, um ministério, todos nós sabemos disso. Nunca. Qual obra? Qual obra sua? Obra de tirar prótese pelo SUS? E ainda pedindo dinheiro? Ainda? Obra de tirar prótese pelo SUS de graça. E eles estão aqui passando na fila de pessoas que estão esperando há anos lá em Brasília, colocando o endereço da senhora Netinha para mentir, contratar, sem engano, declarar que as pessoas moravam em Brasília quando as pessoas não moravam em Brasília, passando na fila do SUS, do hospital agarrando, na frente de várias pessoas que estão esperando cirurgia há muito tempo. Essa é sua obra de engano, mentira, cavalacho? Chegou na parte que eu mais queria, que eu acho que... Eu queria fazer um vídeo rápido, mas não deu. Mas vai aqui mesmo, esse vídeo um pouco mais longo. Queridos, pelo amor que vocês têm a Deus, a tudo que vocês imaginarem, a consciência de vocês, uma única pessoa foi só o André que foi pelo agarrão. O pastor demorou anos para conseguir um lugar onde retira silicone industrial, já que o preço é muito alto. Levou o primeiro filho de Deus aqui, né? Espero que seja. Levou o primeiro filho de Deus aqui para poder fazer a cirurgia de retirada de prótese. Retirou, ele ficou na casa da netinha, fez para poder fazer a retirada. É natural que a pessoa precise de um endereço, não tem como você registrar uma pessoa sem ter um endereço. E fizeram isso, mas para quê? Para poder beneficiar. E não passou na frente de ninguém. Entrou num trâmite natural que acontece ali dentro. Mas é normal que quando a gente acredita, né, que as coisas se abrem. Aí essa pessoa quer imaginar que a vida não é feita sobre amizade. Você tem amizade, você tem alguém que facilita para você. E essa facilitação não é crime, gente. Essa facilitação não é nenhum problema. Isso é simplesmente encontrar onde que dá para fazer e fazer. A lei está aí para ser utilizada. Se você não cometeu um crime e nem você está fazendo algo que é contrário às leis, qual é o problema? Mas está falando de uma máfia contando que várias pessoas passaram nesse lugar. Gente, pelo amor de Deus, foi uma única pessoa e ainda essa pessoa está dando problema. Essa pessoa se tornou um ser ingrato. Essa pessoa está se tornando alguém que está provocando contendas, inimizades, porfias, um monte de coisa que a Bíblia vai condenar. O que o garoto está fazendo aqui é condenável. A palavra de Deus condena. Ele tem graça, amor, tem tudo, mas ele não tem capacidade de chegar e seguir o que a Bíblia diz. Se você tem algo contra o seu irmão, vai até ele. Mas o Flávio não é o irmão. O Flávio não é o irmão porque o Flávio saiu da mesma vida que ele, o Flávio viveu a mesma realidade que ele e depois de 16 anos, pessoas abençoam a vida do Flávio. Queridos, eu tô com o Flávio. O Flávio abre o coração dele para mim. Na abertura do coração dele eu sei tudo. Quando ele ganhou o primeiro carro como foi, eu sei quando ele ganhou o segundo carro como foi, eu sei como ele ganhou a casa, eu sei quem deu para ele a casa. Mas aqui na vida do querido, ele tá achando que é o dinheiro dos irmãos que o Flávio usa para o enriquecimento. Não, queridos. São pessoas que dão para o Flávio, como dão para tantas outras pessoas, como dão para o meu pastor. São ofertas que as pessoas dão indiscriminadamente no Brasil. Mas só que ele recebe ofertas porque é visível aquilo que ele tem feito e as pessoas ficam com o coração comovidos e abençoam a vida do irmão porque é justo. Ninguém ata a boca do boi enquanto ele debui. A Bíblia diz que digno é o obreiro do seu salário. E ele tem a dignidade de poder viver e andar e fazer o que ninguém faz. Queridos, esse cara, o pastor Flávio, ele anda esse Brasil todo. Ele vai de um lugar para o outro horas dentro do carro. Pelo amor de Deus, você vai fazer tudo isso num carro desconfortável. Isso aqui se chama inveja. O coração do nosso irmão não vai assumir. Mas isso aqui é despeito da outra vida, porque o que viveu na outra vida quer trazer para dentro dessa realidade aqui, porque o caráter não foi transformado. Então quer ser o sabidão, quer falar tudo e agora ele usa a capa da religiosidade para poder falar e fazer acusações levianas, irmão. Só que é fraude, isso aqui é uma mentira. Ele tá falando que os outros faz fraude, que os outros... Mas é o que ele tá fazendo sem saber. Ele não tá aqui, ele não sabe como foi. Ele não sabe o trâmite, só uma única pessoa, todos os outros foram apagamentos.
As demais pessoas que retiraram próteses foram a pagamento, só foi o único. O único ainda tá dando problema, que ainda pode dar problema para os outros que estão esperando há mais de 6 anos. Eu tenho um amigo esperando para retirar silicone industrial há mais de 6 anos, mas por conta disso aqui, isso aqui não tá vendo que ele tá sendo usado de forma maligna. Isso aqui não tem Deus, isso aqui não tá. É o Deus criado nessa religiosidade que assassina. E não treta, Deus não tá vendo essa obra. Isso aí é obra? Você chama isso de obra? Isso não é obra de Deus, não. Sangue de Jesus tem poder. Se Deus não me usasse para arrancar a massa de vocês, até hoje, ninguém ia saber que as cirurgias eram todas pelo SUS, gratuitas. Como ele pode fazer uma afirmação? Isso aqui é calúnia e difamação. Isso aqui é crime. Aqui precisa entrar numa seara judicial mesmo, porque isso aqui é crime. Isso aqui é calúnia e difamação, porque não é verdade. Foi uma única. Todas as demais cirurgias foram todas pagas, todas foram com dinheiro, com oferta, ainda mais. Porque quando uma cirurgia, como aconteceu aqui com o do outro menino, a única que foi gratuita, a única que foi gratuita aqui em Brasília, né? Quando acontece, tem passagem aérea. Você já viu o tamanho do garoto? Como o garoto deve comer? Você sabe quanto o supermercado tem custado nos nossos dias? Você sabe quanto medicação, exame pós-operatório gasta? Então, numa cirurgia de graça, o custo, mais ou menos, ele vai variar aí em torno de 5 mil, 6 mil reais só com operação, pós-operatório, alimentação, passagens aéreas e todas as coisas, e remédio, né? E todas as coisas que precisam. Mas ninguém olha isso, ninguém nota isso, porque tá dizendo que é de graça, achando que de graça é de graça. Quer dizer que você vai fazer uma cirurgia de graça, mas o resto das coisas não tem custo. Gente, isso aqui é muita coisa, tem que ter estômago mesmo, né? As cirurgias eram feitas gratuitamente, de forma totalmente errada, ou então mentira, deixando várias pessoas que estão esperando na cirurgia na fila há muito tempo do SUS. Muitas pessoas esperam na fila do SUS há muito tempo, você tá trapaceando, colocando pessoas na frente. Isso é desonestidade, Deus não tá vendo isso. Deus tá longe disso. Que obra é essa? Uma obra de mentira e engano. Isso não é desonestidade. Por quê? Queridos, a gente tá diante de espaços. Se você tem um espaço ali e dá para fazer, a pessoa tá indo. Porque existem certos tipos de cirurgias que vão ter que ficar mesmo. É toda uma equipe. Não tá falando de uma cirurgia onde o tempo é menor. Então dá para colocar isso no centro cirúrgico naquele dia. Dá para fazer isso porque é uma cirurgia de menor risco. Se você tem uma prótese de fêmur para colocar, você acha que é ao mesmo tempo de fazer a retirada de um peito? Não é, queridos, é por isso, consegue um encaixe, não tá passando na frente das pessoas, tá usando o espaço vago para fazer uma cirurgia de menor porte. Você tem uma cirurgia para fazer no coração, você acha que dá para fazer no tempo que o nosso querido aqui tá dizendo? Gente, acordem, isso aqui, ó, não se sustenta, é insustentável. É uma cirurgia de menor porte, consegue um buraco e não vai passar na frente de ninguém, vai aumentar alguém. Então não está tirando de alguém, está dando para alguém. Porque a gente tem sempre essa visão na cabeça de querer difamar as pessoas e dizendo que está tirando direitos. E quando está dando direito para outra pessoa, está abençoando uma outra pessoa. Não, porque aqui não pode acontecer isso. Porque não pode tirar o peito, porque não pode conseguir de graça. Porque o pastor Flávio não pode nada disso, porque ele não pode viver como ele vive bem. Porque ele não pode ter a vida que ele tem, porque ele não pode andar com carro bom, porque ele não pode nada disso, porque é tudo que ele queria viver. Você pode ver que vira e mexe ele tá falando de dinheiro aqui, porque é tudo que ele queria viver. O coração dele é insaciável, é um coração que não se sacia com aquilo. Ele diz que é saciável, mas não é saciável, porque se o pastor Flávio estivesse fazendo algo ou feito algo para ele, esse cara não estaria aqui falando que não sabe. Onde Deus habita no engano, na treta, no cambalacho, Deus não está no meio disso, nunca esteve. Ninguém nunca viu vocês com a Bíblia na mão pregando. Por quê? Porque ninguém nunca viu vocês com a Bíblia no canal pregando o Evangelho, falando de Deus, com a Bíblia explanando a palavra do Senhor. Ninguém nunca viu vocês. Ele fala de explanar a Bíblia contando que ele explana, né? Tu já viu, assim, que você sabe que ele não sabe nem o que ele tá falando, né? Quando ele pega a Bíblia para explanar, ele fala coisa que vem da cabeça dele. Vocês acham... Tem pessoas que acham que é isso e que isso é correto. É incorreto. Ele faz isso de forma completamente equivocada. Não sabe o que tá fazendo.
E ele precisa aprender, tá? Porque isso aqui tem pouco tempo de vida, de caminhada de fé. Ele deveria estar em silêncio, aprendendo como um neófito. Mas não é neófito porque nasceu na igreja. Tem nada a ver isso aqui, neófito. Se nasceu de novo, é neófito. Se não nasceu de novo, então depois daquele tempo pra cá não nasceu de novo, então tem algum problema aqui. Se nasceu de novo, é neófito. Tem que ficar em silêncio, porque ele precisa aprender o que ele não sabe. Eu nunca vi. Eu vi ontem que o povo começou a falar nacionais, todo mundo abriu os olhos. Aí ontem eu vi essa Bíblia, mas ninguém nunca viu vocês com a Bíblia na mão. Por quê? Nunca vi vocês com a Bíblia. Só mesmo. Estética, olha aqui, tudo é estética, tudo é exterior, tudo que é aquilo que os outros veem. Contando histórias e fábulas na internet, expondo pessoas, inclusive sem autorização, como foi o caso do missionário André Luiz. Nunca vi vocês em oração intercedendo pelas vidas, em sua casa, de montadas dormindo, orando, pelas pessoas orando na cabeça. Estética quer que demonstre o que está acontecendo quando o pastor Flávio vai para os montes, está em oração, está em consagração do jeito dele há muitos anos, não é de agora. Ele está colocando como se a vida do pastor Flávio acontecesse dentro do hoje, mas a vida do pastor Flávio está acontecendo aqui, queridos, dentro de 16 anos, e aí ele precisa mostrar para quem? Para o profeta do final dos tempos. É final dos tempos mesmo, querido. Nós estamos no final dos tempos. Por isso que essas coisas aparecem. Porque nós estamos no final dos tempos e tem gente que ouve isso achando que isso é o máximo da espiritualidade. Gente, acorda. Porque vocês colocam o pix de vocês, se a oferta era pedida para as vítimas que vocês usavam, as imagens delas. Depois que Deus me usou para revelar tudo, então, todos descobriram que as cirurgias eram todas pelo SUS. Tudo de graça, em milhares de reais, ofertas em euro, em dólar. Voltou, falar do dinheiro. Depois, ofertas em euro, em dólar, para os cartões que vocês têm. 4 cartões, você sabe o funcionário disso, são 4 cartões, né? Então, o dinheiro ia todo para. Não pode ter 4 cartões hoje? Problema? Ter 4 cartões. Conta no banco é agora um problema, né? Aqui para vocês verem a estupidez. Nossa, gente, isso aqui chega a ser estúpido. Chega a ser tolo. Isso aqui não tem como sustentar. Saiu com a mão na frente ou atrás, inclusive o Mário, sem a cirurgia. Esse servo de Deus é esse que usa um endereço falso, segundo sabemos da senhora Netinha, para alegar falsamente que as trans moravam em Brasília, sendo que não moravam em Brasília, para passar na frente das pessoas pelo SUS no Hospital Garganta. Isso é um crime. Você sabe que Deus não está em cambalacho, tramóia e engano. É crime. Já expliquei pra vocês, né? E aí você fazia uma máfia no Hospital Garganta de Brasília, passando cirurgias na frente de pessoas que estão no SUS de Brasília, sofrendo há muito tempo. Por quê? É uma pergunta. Por que pedia tanto dinheiro usando e desgastando a imagem das trans no vídeo para pedir dinheiro, se era tudo de graça pelo SUS? Por que você pedia tanto dinheiro, tanto pique? Queridos, nunca ninguém daria nenhuma oferta para essas pessoas se não fosse pelo Flávio. As pessoas não dão oferta para essas pessoas. Elas dão oferta para o Flávio, porque sabe o que ele vai fazer com essas ofertas. Porque se é fácil assim, então por que o Mário não tira a prótese dele sozinho pedindo ofertas? Porque não tem nada a ver com as pessoas. Ele não entendeu. Não tem a ver com as pessoas, tem a ver com o Flávio que faz um trabalho e essa é a pessoa que vai ser beneficiada com o trabalho que ele faz. Então as pessoas confiam no Flávio, as pessoas abençoam o Flávio, as pessoas acreditam naquilo que o Flávio vai fazer e não tem nada a ver com as pessoas. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver com as pessoas. As pessoas estão ali para ser abençoadas? Mas isso só acontece por causa do Flávio. Se não tivesse o Flávio, nunca ia chegar essas ofertas às pessoas, porque as ofertas não são direcionadas direto às pessoas. As ofertas são direcionadas ao Flávio. Tira o Flávio agora e fica só a pessoa. Nada de oferta, porque não é a pessoa, é o Flávio. É nele que as pessoas estão colocando a confiança e o dinheiro delas. É na vida deles que as pessoas querem investir e a partir disso sabe o que ele faz com o dinheiro. As pessoas sabem, querido. Não tente fazer uma acusação dessa, sendo que não é com as pessoas, é com o Flávio. Faça você então, levanta você recursos aí com as pessoas, com a bolha, né? Vou falar bolha, que segue você, pra ver se você consegue fazer a mesma coisa. Não consegue, meu filho, porque ninguém confia em você. A confiança não tá em você. A gente sabe que a única coisa que você sabe fazer é falar, só falar. Fala. E fala mal ainda. Se falasse ainda bem, né? Fosse bom ainda não falar, mas é ruim. Espremer como laranja. Espremer os trans e as trans são laranja. O máximo possível desse dinheiro. Espremendo a imagem na internet, vídeo. Faz um vídeo diferente agora. Faz um vídeo diferente pra baixo. Faz um vídeo na praia. Faz um vídeo no sofá. Agora faz a geladeira. Ou até, manda pix pra Mari. Manda pix pro André Luiz. Manda pix. Respondo o André Luiz toda aberta. Eu tenho as fotos aqui. Não vou postar porque tem como. As fotos são muito fortes. Mas várias pessoas têm essas fotos que eu mandei. O André Luiz, missionário do André Luiz também tem as fotos que é dele, claro. Onde você coloca o pix missionário todo aberto na mesa de cirurgia e pedindo pix. Todas as fotos juntando fortunas e a pessoa toda aberta na mesa de cirurgia. Um crime. Por que isso tudo? Por quê? A gente só quer saber o porquê. Explica. Faça um vídeo reagindo no meu vídeo, ponto a ponto, explicando tudo isso aqui para as pessoas. Eu desafio você a fazer um vídeo respondendo cada passo, cada pergunta que eu te fiz aqui. Cada pergunta, sem escapar nenhuma. Por que pedir tanto dinheiro usando e desgastando a imagem das trans no vídeo? Para pedir dinheiro, se era tudo de graça pelo de novo, né? Já expliquei para vocês. Cadê as provas, comprovação, que era tudo pago, que era nos particular? Cadê as cirurgias? Onde estão as cirurgias? Várias. Cadê? Se tivesse velocidade 10 para ouvir, eu queria, tá? Porque... Comprovação de tudo. Isso não precisa, o dinheiro é todo do povo, não é nada assim. Tudo que você fez, a obra,
você, dizer que é tua, não é tua. Tudo foi Deus que permitiu. Camisa de Superman pra mostrar que salva vidas, vai impactar. Aí coloca na camisa assim, servo fiel, mentira. Só pra quem olhar o vídeo vê escrito servo fiel. Pra quem olha o vídeo, se impacta. Superman, a camisa do Superman. Deve roubar pra Deus. Pra quem olha o vídeo, fala assim, o salva vidas e salva pessoa, mentira. Ilusão de ótica. Pra quem abre o vídeo, impactar com aquilo ali. Quando é aliança pra mostrar que é casado, é a camisa do Superman. Deus não tá nem medo de Superman, porque isso é desenho maligno. Olha lá, já entrou, né? Você já sabe, né? Super espiritual aqui, desenho maligno, né? Já colocou, né? A ideia louca, né? Daqui, né? Porque isso é umas ideias loucas, né? Que o desenho maligno está lá fora, mas não está aqui. Pedro foi repreendido por Jesus quando disse, né? Pedro foi repreendido porque Satanás estava bem ali em atuação. Mas aqui, né? Tá lá no exterior, nunca dentro do coração das pessoas, né? As ações malignas e o diabo. Ó, ele não tem o que falar, tanto que ele é repetitivo, vocês estão vendo? Repetitivo demais. Porque ele quer tocar no coração das pessoas que não entendem cirurgias de tipo de complexidade. Então ele quer tocar, porque infelizmente as pessoas não ouvem tentando discernir o que está sendo dito. Elas ouvem com o coração. Ai, mas aquela vozinha estava na fila, mas aquele vozinho estava na fila. Não, gente, já expliquei para vocês que não é por aí. Por que isso? Deus sabia disso? Me responda. Agora que o Pix foi para a compra da sua casa de praia, de 2 andares, da sua casa de 2 andares, o carrão cortado de você. Tem que falar, carrão, né? Casa de 2 andares, né? Porque é tudo que ele queria ter. E aqui eu já expliquei até antes para vocês, né? Como que foi doado. As pessoas doaram isso pro Flávio Amaral. A chácara e os telefones de 10 mil reais e as lentes. Ah lá, ó, telefone de 10 mil reais, as lentes da Andréia. Andréia, tá incomodando aí, amiga. Tá incomodando aí porque as suas lentes, né? As suas lentes estão aí, né? Isso porque não é nem aquelas de ponta, dizendo assim, né, amiga? Nem aquelas mais caras, né? Simples, eu sei quanto você me falou, né? O quanto que foi mais simples, não foi nada exorbitante. Mas é que na cabeça das pessoas que sentem falta de dinheiro, qualquer outra pessoa que tem um pouquinho a mais é um inimigo. Dentro da sua mulher. Claro que o Pix sempre usa a imagem da geração para tudo isso. Para o teu benefício próprio, para você enriquecer e ter um patrimônio para você mesmo. Né? Segundo a Bíblia, nem a esposa, né? Porque o Senhor sabe que a Bíblia fala aqui, segundo casamento é adultério. Se o marido da pessoa não for falecido, né? Se o ex-marido da mulher não for falecido e ela se largar dele para ficar com você, isso perante os olhos do Senhor chama-se adultério, a pessoa está em pecado. A gente sabe que, graças a Deus, que esse é um tema bem complexo da gente pensar, segundo casamento. A gente tem biblicamente a gente consegue chegar num ponto, realmente, biblicamente, a gente sabe que há uma dificuldade. Mas, queridos, Deus transforma até isso para sua glória em bênção. Vamos entender isso. A gente vai jogar uma pessoa que casou de novo no inferno, você jogou a população brasileira, você julgou os pastores que ele tanto fala, né? O que a gente sabe, não deu certo uma vez, infelizmente deveria dar certo, mas Deus dá a opção, dá uma possibilidade muitas das vezes. E quantas pessoas acertam no segundo casamento? A Bíblia fala para se separar? Não, mas uma vez que se separou, a parábola da samaritana no poço, Jesus olhou, falou o que para ela? Esse não é o seu marido, porque você já teve 5 maridos. Mas Jesus recriminou ela e falou, mandou voltar pro primeiro e ficar sozinho? Não, com certeza ela ficou com aquele marido. Mas a gente não consegue interpretar a Bíblia corretamente, porque o nosso querido pega versículos isolados e ele não vai entender o todo da história, ele não vai entender a Bíblia no todo, ele não vai olhar para vários aspectos da Bíblia e prestar atenção de que a graça de Deus também, a justiça de Deus, mas a graça de Deus. E já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é um fato, não há. E a gente não vai conseguir fazer essa ligação entre um e o outro, né? Entre versículos e ver se a gente chega numa conclusão, porque ele não entende disso. Ele só usa o versículo separado. O que esse senhor chamado pastor Gustavo de Brasília, esse pastor Gustavo, o que ele fazia dentro do centro cirúrgico? Tirando fotos e vídeos, te enviando, enquanto você usava esses vídeos para arrecadar fortunas. Como ele faz essa afirmação sem saber? E aqui, gente, olha aqui de volta. Ó, fortuna. Fortuna. Ele fala tanto de dinheiro que é evidente que o problema dele está no recurso. O problema dele está em recursos. Como ele vê os recursos? Tirando fotos, fazendo vídeos, enviando para você, nós temos a prova aqui. Se você está fazendo algo que você precisa prestar conta, é natural que você demonstre. Você quer mostrar para os seus seguidores, para pessoas que te acompanham, o que está acontecendo. É natural, gente. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é... E o pastor Flávio, ele tem um coração tão inocente, que se fosse outra pessoa, né, já tinha amarrado
feito um contrato ali e bastava de uso da imagem. Pronto, eu fazia isso, se tutelava aqui juridicamente de acusações de pessoas falsas como aqui. Tirando fotos, encaminhando para o casal do Pix Pix, postar os vídeos pedindo dinheiro. O que o pastor Gustavo, se é que é pastor, não sei, dizem, pastor Gustavo do Brasil estava fazendo dentro do centro cirúrgico, que nem poderia estar dentro do centro cirúrgico, não estava gravando. Dentro do centro cirúrgico, tirando foto, fazendo vídeo, mandando para você usar o canal, pedindo uma fortuna de oferta. Como ele sabe que foi o Gustavo? Tem como provar? Tanto do Brasil quanto de fora do Brasil. Explica pra gente o que ele está fazendo. Qual a ligação entre sua e esse pastor de Brasil, chamado pastor Gustavo? Qual é a porcentagem dele? Se é que ele tem uma porcentagem, se é que ele tinha uma pergunta. Se é que ele tem uma porcentagem, qual é a porcentagem dele? Por que está na cirurgia, na mesa de cirurgia? Se ele é tão cristão aqui, por que ele não vai ligar direto? Por que ele não liga direto em vez de levantar suspeita? Por que ele não liga pro Gustavo? Ô Gustavo, eu quero falar com você, quero saber quem você é. Mas quem é ele para querer saber quem os outros é, né? Gente, pelo amor de Deus. Quem é ele para querer saber? E agora ele que tá fazendo o quê? Levantando certas acusações, achando que todo mundo vem do mundo dele. Que o mundo que ele viveu é um mundo de maldade, de lucro, de ganhar dinheiro fácil, o mundo da prostituição, aonde é mal. Se os teus olhos forem mal, todo o seu corpo será trevas. A Bíblia não diz ali? Jesus está falando sobre tantas outras coisas. Mas não só, Tito também vai ensinar pra gente. Tudo é puro para aqueles que são puros, mas nada é puro para aqueles que são impuros. O olhar tá malicioso aqui, o olhar tá sempre com um olhar de tem coisa errada acontecendo. Nunca tá olhando que bênção que está acontecendo. Por que vidas estão se dando bem? Não, porque o problema dele é com o Flávio. Porque eu tô vindo aqui para não dar espaço para o Flávio fazer isso, porque não precisa o Flávio se justificar, porque a maior justificativa que você tem são as pessoas que estão na sua volta. Quem está perto de você sabe quem você verdadeiramente é. É como ficou evidente aqui, a tia dele falando o que o garoto é, né? A gente sabe que ele tem os seus problemas, suas limitações. Quem está na nossa volta sabe muito bem, é ali que a nossa vida vai demonstrando, porque não tem como a gente enganar quem está na nossa volta. Aqui é fácil enganar quem está à distância, parece que é um poço, né, todo de branco, falando doce, né, aquela fala mansinha, né? Fala mansa, gente, pelo amor de Deus, vocês estão preocupados com estética, como os outros se comunicam, se preocupa com o conteúdo que é dito, o conteúdo do menino é um conteúdo ruim, é um conteúdo mau, isso aqui é acusação, isso aqui é crime, isso aqui é fraude, o que ele tá fazendo é enganando as pessoas. Fazendo vídeo pra você, foto, fazendo dinheiro. Qual é a porcentagem dele? Ele tem uma porcentagem? Qual é a porcentagem do pastor Gustavo? Qual a função desse pastor Gustavo no esquema das provas do Hospital Garganta, de Brasília do SUS? Queremos saber. Quem é? Pastor Gustavo. Qual a participação dele nesse esquema? Que é o crime, né? Passar pessoas à frente das outras lá no Hospital Garganta de Brasília. Você, sua mulher, outros da quadrilha, como o próprio André Luiz, a vítima disso. Né? Vou deixar o link fixado no canal do irmão André Luiz. Já falei pra vocês, todas né? as vítimas deles. O próprio missionário André Luiz fala na boca dele que é uma quadrilha. Tá vendo? Todos nós vemos que realmente é isso, né? Não só não vê que é sério. Qual a função do Dr. Pacheco do Hospital Garganta do esquema? Qual é a função? Ele também tinha tirado um benefício disso aí? Ele era beneficiado? É uma pergunta que eu estou fazendo. Um servo de Deus que com o coração inclinado viu uma possibilidade de fazer o bem, para quem ninguém quer estender as mãos. Aí quem vem fazendo acusações falsas à própria pessoa que viveu essa realidade. Gente, isso aqui é um comportamento de travesti. Isso aqui é uma rivalidade de pessoas travestis, com comportamento de travestis de rua. Essa é a realidade de que vocês podem imaginar de como acontece nas ruas da vida por aí, porque isso aqui não foi alterado. E eu tô falando de algo que eu sei, queridos. Isso aqui é um travesti, comportamento de um travesti ainda, não mudou o caráter não foi alterado, porque o próprio grupo, eles se matam entre eles, o próprio grupo se define entre eles. Os maiores crimes contra os travestis acontece entre eles se matam, porque isso aqui, ó, tá acontecendo agora aqui dentro do ambiente cristão, aonde que pessoas que viveram a mesma realidade deveriam se importar quando um médico chegou e decidiu abrir uma possibilidade para abençoar vidas, que ele não tinha nada a ver com isso. Ele decidiu fazer isso para que essas pessoas parassem de sofrer. Aí o que está acontecendo aqui, ele não está olhando para essa perspectiva das pessoas pararem de sofrer, do André não ter mais a prótese que ele tinha, aquele peito que ele tinha grande, e agora ele não dá a possibilidade para que outras pessoas vivam também isso. Sabe por quê? Porque eles são ingratos, porque isso aqui, ó, é travesti de rua. Isso aqui é pessoas que viveram na rua e não têm o caráter ainda transformado. Porque se tivesse, iriam entender aqui que
o médico não tinha nada a ver com isso e entrou só para poder abençoar vidas, para que as pessoas parassem de sofrer. E aqui não é tirando o lugar de alguém, é colocando alguém também no lugar, é colocando num espaço vago uma outra pessoa para poder fazer a cirurgia, porque você é ignorante enquanto os trâmites, você não sabe como isso pode acontecer, então tá sempre olhando de forma pejorativa, de forma negativa. O doutor Pacheco, cirurgião, ele recebeu uma porcentagem do dinheiro dessas ofertas porque ele permitia que o pastor Flávio entrasse na cirurgia, filmasse tudo, tirasse fotos das vítimas, sem autorização do missionário da Luiz, que estava sendo operado. O missionário da Luiz falou que não autorizou ninguém a expor ele aberto na cirurgia do hospital para ninguém pedir o nome dele. Ele não autorizou a imagem dele. Por quê? O doutor Pacheco do Hospital Garrão de Brasília permitia isso. É justo passar pessoas na frente, de pessoas que estão enfermas precisando de cirurgia, esperando no sul de Brasília há muito tempo, usando o endereço falso da mentira? Como que Deus te obedece? Onde Deus está no meio do engano e da mentira? Deus não está no meio disso. Quem concorda com vocês? Que é criminoso, que é um lavacheiro, que gosta da tramonha, da trapaça e do engano como vocês. Só está do lado de vocês quem gosta do engano. Por que permitiu que o pastor Gustavo dentro do centro cirúrgico fazendo vídeos? Por quê? Para impactar a internet, como você disse, né? Nos áudios que o Bruno Mário postou, você fala, se arruma, faz a massa assim, vem, ó, vem bem maquiado, bem chamativo para impactar a internet, para poder chamar a atenção das pessoas, para as pessoas mandarem muito pix e muitas ofertas. Isso é acusação, tá? Mentira, isso aqui, tenho certeza absoluta. Isso aqui é no que ele acha e no que ele conversa com o Mário, né? Porque os dois são amigos, né? O primeiro comentário vai ficar fixado no canal do Mário e no canal do André Luiz. Vocês vão poder assistir os áudios do próprio Mário postou. Os dois são irmãos, né? Porque os dois estão na mesma condição, né? Os dois estão aqui, né? Então, eles falam a mesma língua. Estão entendendo, né? Eles falam a mesma língua e aí eles são irmãos. Agora, o Flávio Amaral, irmão não. Porque o Flávio Amaral tem o que ele queria ter. Vive o que ele queria viver. Mas ele não vai assumir isso aqui não, tá, gente? Isso aqui é inconsciente, isso aqui é dentro do coração. Qualquer pessoa que faz uma análise psicológica aqui um pouco mais aprofundada do querido, a gente vai naquilo que ele fala. O que ele fala, a boca fala, o coração tá cheio. E a gente pega o coração dele aonde que ele tá. Flávio, falando tudo isso que eu tô falando. Mandando ele se arrumar, bastante chamativo, bastante maquiagem, roupa chamativo, pecado da internet, pra poder entrar muita fortuna de... O Mário é mais... O irmão que ele tá dizendo aqui é chamativo por si. Não precisa de qualquer outra coisa para poder fazer isso acontecer, tá? Não precisa. Já é ali o próprio. Oferta. Ok? Por que permitiu o pastor ter irmãos? Para impactar a internet, né? Você disse que ia arrecadar fortunas usando a história triste, a história sofrida das pessoas, se aproveitando da história triste das pessoas da vida. Eu sei que eu sou heterossexual e vivo uma vida muito triste. Eu sei que a vida é triste, sofredora. A gente sofre muito. Usar a história das pessoas para ganhar dinheiro em cima delas. Sofre muito e ele ainda quer que sofre mais. Porque se a pessoa não tá bem com a prótese, ele quer que sofre mais. Ok, ó. Ele quer que sofre mais, porque se ele está olhando isso, porque ele é oposição. Porque ele está olhando isso, ele está indo contra as pessoas que estão abençoadas. Ah, porque existe uma máfia. Que máfia, queridos? Não tem máfia alguma aqui. Ao contrário, são pessoas que decidiram a fazer o que ninguém quer fazer. Pessoas que se colocam no lugar aonde dá para fazer isso. Eu já mandei pessoas para ele. O pastor Flávio já mandou pessoas para mim, para poder fazer a retirada de prótese. Então, quando eu consigo a forma de fazer... eu falo com o meu pastor consegue a arrecadação e a gente vai e tira prótese de outros meninos, como a gente já tirou de vários. A gente tirou até do menino do Peru aqui. Agora, quando a gente olha para o pastor, né, o Flávio fazendo isso, a gente faz uma troca. Então, eu pago uma, você paga a outra. Eu pago uma, você paga a outra. A gente foi fazendo. O pastor Flávio fez muito mais do que a gente. Ele pagou muito mais. O único que fez de graça é o que está dando problema. Usar a imagem das pessoas, usar o testemunho das vítimas para poder se beneficiarem financeiramente, usando a história de vida das pessoas. Um testemunho totalmente mal aproveitado, tanto que essas pessoas podiam contar o que passaram durante a vida delas, da transexualidade. E o testemunho delas foi todo abafado. Por quê? Porque você, como louco devorador, chegou na frente. Só por interesse do dinheiro dele, da vida deles. Vou usar a imagem deles, vou abafar todo o testemunho de vida que eles têm para contar para os irmãos, vou só botar para tirar a prova e depois vou botar embora, mandar embora, com a mão na frente e outra atrás, e vou deixar todos os milhões nos meus 4 cartões das minhas contas bancárias. Carro importado, chácara, casa de praia, celulares, iPhone... Milhões, tá, gente? Ô, pastor Flávio, divide aí os milhões, né? Porque... tá dura a coisa, viu? Milhões. Ele tem o olho biônico de entrar dentro da sua conta e saber. O que é isso, gente? É muita injustiça. Irmãos, isso é muito injusto, irmãos. Misericórdia. É muita injustiça para uma pessoa só. Queridos, injustiça é a pessoa falar e não fazer. Então a pessoa tem a boca grande para poder falar um monte de coisa, mas ele não tem capacidade de se levantar e ser resposta para os problemas. Injustiça é isso. Injustiça é ver um irmão há mais de 8 anos de prótese. Injustiça é ver um outro irmão com mais de 6 anos de prótese. Injustiça é isso. Mas o que a pessoa quer? Que você faça tudo.
Queridos, a gente vai ter que se virar. Eu vivi isso. A gente vai ter que trabalhar, correr atrás e não vai ter que viver nas costas dos outros. Tá certo, Flávio? Tem que fazer aquilo que é proposto e mandar cada pessoa seguir a sua vida. Porque ele tem outras pessoas para fazer o grosso, que dá mais trabalho, que é a cirurgia plástica. O resto, a pessoa vai correr atrás da vida dela, vai voltar. Ela se virou na prostituição porque não pode se virar hoje. Porque ela não consegue dar um sentido para a vida dela se fez isso lá atrás. Porque hoje vai ficar num lugar de sofrimento, num lugar de infantilização, aonde depende tudo dos outros. Querido, tem que correr, ó. Correr, trabalhar, estudar, se virar. Carpir quintal, que eu acho que é uma coisa que o Gleidson nunca fez, né? Trabalhar, um trabalho fixo, uma renda, alguma coisa. Não fez, porque isso aqui, ó, é fácil. Isso aqui não requer de você trabalho algum. Isso aqui requer de você só colocar pra fora o que tá dentro do seu coração. Agora, você ser produtivo pra sociedade, você ser produtivo, não, isso aqui não vai acontecer. Porque a produção aqui não requer nada, não requer trabalho, gente. Requer pouca coisa. Isso aqui, ó, a apresentação que ele vai fazendo aqui, não requer dele nada. Agora, manda ir pro mercado de trabalho, enfrentar o desafio da vida, como todos nós temos que fazer. Não vai querer não, sabe por quê? Porque eles querem viver daquilo que eles chamam dessa facilidade. Encarar os desafios, eles não querem não. E a polícia? E os políticos, cadê o chão? Cadê o SUS de Brasília? Onde está o Ministério Público para investigar isso? Tantas vítimas denunciando. E cadê? Onde está o Ministério Público? Por isso, a justiça, irmãos, só vem do Senhor Deus. A justiça da terra é falha. Não existe justiça na terra. Calma, irmão. A justiça vai pegar você. Não existe justiça na terra. A justiça quem faz é Deus, não somente Deus. Quando Deus pesar a mão sobre essas pessoas, vai ser terrível. Triste o sofrimento das trans. Usando o sofrimento das trans para se beneficiarem. Qual a porcentagem do Dr. Pacheco, do Hospital H de Brasília? Quanto ele ganhava com isso? Voltou no mesmo, né, ponto, né? Então, quanto ele ganhava com isso aí? Qual a valor? Qual a porcentagem dele, do pastor Gustavo? Né? Qual a porcentagem? Gente, todo mundo quer saber isso? Responda. Quanto você repassava para o pastor Gustavo? Se é que você repassava? Isso é uma pergunta. A vítima André Luiz, missionário do Rio, foi claro que não autorizou a imagem dele aberta na mesa de cirurgia. Por que tanta necessidade de foto vídeos, como vimos no áudio, você dizer que era para impactar a internet sendo assim? Voltou, gente, de novo no mesmo lugar. Só tem duas pessoas aqui. Ele, esse outro e o outro. Só os três, né? Então a gente tem uma leva de pessoas aqui com o Anderson, com o pastor Flávio. Gente, eu não vou ouvir mais, por aqui deu, porque ele tá repetitivo, não fala mais nada de novo. Então, ó, eu tô deixando aqui para vocês uma explicação, né, pastor Flávio? Se o senhor quiser usar, fica muito à vontade, porque aqui a gente mata esse problema sem que o senhor precise aparecer. Porque quem conhece o Senhor são as pessoas que estão na sua volta, e aqui a gente não tem necessidade de mentir, né? Nós estamos aqui com sinceridade para viver realmente a intensidade daquilo que é feito. Então, eu tô aqui abrindo o meu coração porque eu cansei muito de ouvir acusações infundadas, por isso que eu tô aqui para fazer esse vídeo. Deus abençoe todos vocês, reflitam, parem, pensem. Isso aí é furada.